No vídeo de hoje você vai aprender a criar este visual aqui. O que tem de diferente nessa tabela aqui? Eu tenho uma tabela com 3 métricas sendo analisadas aqui por vendedor. Então, métrica de faturamento, notas emitidas e o ticket médio. E eu tenho uma coluna aqui com um mini gráfico. O diferencial dessa tabela aqui é que a gente pode escolher qual dessas 3 métricas eu quero avaliar nesses mini gráficos aqui. E para isso, eu criei esses 3 botõezinhos aqui em cima, redondos, ó. Quando eu clico no roxo, ele muda a métrica dos mini gráficos para a métrica de faturamento. Quando eu clico no verde, ele exibe para as notas emitidas. E quando eu clico aqui no vermelho, para o ticket médio. Bem legal, né? Então, você vai aprender a fazer isso agora. Vamos nessa. Fala, Incomparável! Seja muito bem-vindo à Experium. Se você gosta de vídeos como esse, que faz a mesclagem ali de visualização de dados com DAX dentro do Power BI, então já se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque semanalmente nós estamos postando vídeos nesse sentido, ok? Bom, no visual de hoje ele é bem simples, na verdade, de ser feito, tá? O que é que a gente tem aqui? Já criei aqui a minha tabelinha, ok? Tem uma tabelinha aqui com o vendedor, faturamento, as notas emitidas e o ticket médio. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é criar aquelas barras de dados aqui de cada coluna, de cada métrica dessa. Como é que a gente faz isso? É bem simples, ok? Então, seleciono meu gráfico aqui, botão direito em cima de faturamento aqui, em cima da métrica que está dentro do seu gráfico, e eu vou escolher essa opção aqui, ó, formatação condicional e aqui barra de dados, ok? Ele vai abrir uma janela para fazer a configuração aqui, ó, quais são as cores que eu quero. Eu vou escolher uma cor aqui padrão, que vai ser essa roxinha aqui um pouco escuro, e dar um ok. Ele já vai acrescentar na coluna de faturamento as minhas barras de dados. Vou fazer isso para as outras medidas, ok? Notas emitidas, formatação condicional, barras de dados, e vou escolher para notas emitidas a cor verde. E para ticket médio, botão direito, formatação condicional, barra de dados, escolher aquela cor vermelha aqui, beleza? E aí é bem legal esse tipo de gráfico que você pode analisar 3 métricas aí dentro de uma tabela e exibir qual métrica que você quer naqueles mini gráficos, né? Os mini gráficos que às vezes meio que perdiam um tanto de sentido quando a gente tem várias métricas dentro de uma tabela e a gente só podia exibir uma daquelas métricas no mini gráfico, tá? Então essa solução é para resolver essa situação. Qual é o primeiro passo que eu pensei para resolver esse visual? O caminho mais fácil seria, vamos lá, em modelagem, e criar um novo parâmetro aqui, um parâmetro de campos, e basta eu escolher as medidas aqui da minha métrica. Então, eu vou botar aqui faturamento, a outra é notas emitidas, e a outra seria aqui o ticket médio. Ok? Esse seria o caminho mais fácil, a primeira tentativa. Então, eu já adicionei o meu parâmetro aqui. Ele já vai adicionar aqui o meu segmentador, aqui dentro do campo. Beleza? E aqui dentro da tabela, eu escolheria a medida, o parâmetro que o Power BI criou. Vou acrescentar um parâmetro aqui e vou escolher uma das 3 aqui para exibir. Beleza? Então, teoricamente, aqui já estaria, resolveria meu problema, porque eu já tenho essa dinâmica da troca da métrica. Só que o problema é quando eu clico aqui agora no meu... Vou escolher uma métrica aqui, tá? Eu clico aqui na minha tabela e lá no parâmetro, na medida que eu acrescentei aqui, se eu clicar com o botão direito, ó, ele não me permite inserir aqui o mini gráfico, né? Normalmente, ó, se eu botar aqui, por exemplo, vou clicar em qualquer outra medida aqui, ó, seleciono o meu gráfico, em faturamento, por exemplo, ele apresenta a opção aqui, ó, mini gráfico, tá vendo? Mini gráfico. Com o parâmetro de campo, eu não tenho essa opção. E aí eu não consigo adicionar o mini gráfico aqui na minha tabela. Beleza? Então, isso não é uma alternativa. Então, eu posso deletar isso aqui. Na minha tabela também, eu vou tirar a minha medida de parâmetro que eu adicionei. Voltamos para a estaca zero. E o que a gente vai fazer, então? A gente vai criar o nosso próprio parâmetro. Deixa eu excluir aqui do modelo. A gente vai criar o nosso próprio parâmetro. Então, a gente vai inserir alguns dados aqui, tá? Então, vou aqui na opção de inserir dados, ok? Clico em inserir dados e aqui eu vou colocar o nome da minha tabelinha aqui, botar auxiliar, mini gráfico. Ok? Auxiliar mini gráfico. E aqui, ó, vou botar só o nome aqui, code, beleza? Que vai ser o código. Aqui eu não preciso, vou deixar só 1, 2, 3 mesmo, porque são as 3 medidas que eu quero.
beleza? E eu não preciso colocar nome nenhum aqui, é só realmente para eu ter o segmentador ali e conseguir fazer, através dessa coluna de código, a equivalência com as minhas medidas. A gente vai fazer isso via DAX e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Vou clicar aqui em carregar e aí eu vou criar uma medida para relacionar essa coluna que eu acabei de criar, que tem o número 1, número 2 e número 3, com as medidas que eu quero exibir. Então vai ser um switch, e toda vez que eu clicar no número 1, ele vai exibir faturamento, quando eu clicar no número 2, vai exibir as notas emitidas, e 3 o ticket médio, ok? Então vamos lá, vou criar uma nova medida aqui. Nova medida. Da hashtag aqui, vou botar mini gráfico. Ok? Ok, aqui vai ser igual a selected, perdão, vou criar um switch aqui, primeiro. E aqui eu vou em selected value, daquela coluna que eu acabei de criar, inserindo dados. Então vai ser aqui da auxiliar mini gráficos, códigos, beleza? Então eu vou selecionar aqui ou 1, ou 2, ou 3, beleza? Dou vírgula. Quando for 1, eu quero que ele exiba a medida de faturamento. Vírgula. Quando for 2, eu quero a medida de notas emitidas. E quando for o número 3, eu quero que ele exiba a medida de ticket médio. Ticket médio. Vou fechar aqui o meu switch. Pronto, e vou jogar essa medida que eu acabei de criar dentro da minha tabelinha para a gente ver o que vai acontecer, ok? Antes disso, bora fazer o seguinte. Eu vou acrescentar aqui um segmentador. Já vou acrescentar do segmentador novo aqui e vou colocar aquelas 3 opções que eu criei, tá? Dentro do auxiliar mini gráfico. Então, auxiliar mini gráfico, os códigos aqui, ó. Então ele vai aparecer as opções aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Não vou mexer nisso aqui agora de formatação, vou jogar aqui em cima. Mas aqui eu tenho a medida 1, medida 2 e medida 3, beleza? E agora sim eu vou colocar dentro da minha tabela a medida que eu acabei de criar, que é a hashtag mini gráfico aqui, ok? Então vou dar aqui um mini gráfico. E olha lá, agora se eu clicar aqui, ó, no primeiro, que é o faturamento, clicar no primeiro que é o faturamento, está exibindo, ó, 250, eita, deixa eu tirar esse tooltip aqui, ó. Olha lá, 267, 005, 006 por cima. O 2 aqui ele vai mudar pro ticket, para as notas emitidas, e o 3 aqui ele vai exibir o ticket médio, beleza? Pronto, já tenho a minha medida aqui, e agora a partir dessa medida é que eu vou adicionar o meu mini gráfico. Então eu clicar aqui agora em mini gráfico, que é a medida que eu adicionei, né? E aqui aparece a opção, tá vendo? Dá um zoom aqui, ó. Ele aparece a minha opção de formatação condicional aqui, ok? Perdão, formatação condicional não. Adicionar o mini gráfico, toda hora eu estou trocando. Então eu clico aqui em adicionar mini gráfico, e aí ele vai pedir, ó, o eixo, vai ser o eixo Y, a medida que eu estou exibindo é o mini gráfico de fato, e o eixo X é o quê? Eu vou comparar essa medida, eu vou relacionar essa medida com o quê? O que é que vai aparecer no eixo X? Eu quero que apareça aqui mês, tá? Então de calendário, vou botar aqui, bora ver aqui, deixa eu ver, mês abreviado, mês atual, mês número, vou botar mês número mesmo, beleza? Então ele vai criar um mini gráfico ali, ó, beleza? Então se a gente for trocar agora a métrica, ó, clicar no 2 aqui, olha lá os números mudando, as curvas mudando também, ou seja, está funcionando o meu mini gráfico. O que é que eu posso fazer agora? Obviamente, formatação e o toque final, né? Eu não preciso mais dessa medida aqui, tá? Eu não preciso mais dessa medida que eu acabei de acrescentar aqui, de mini gráfico, porque eu já tenho o mini gráfico aqui. Então, eu posso excluir ela daqui, ó, do gráfico. Beleza? Para ficar, de fato, só com o mini gráfico. Bora dar a primeira formatação desse mini gráfico primeiro, né? Então, vamos vir aqui, ó, em mini gráficos. A cor dos dados eu vou colocar uma cor um pouco mais clara aqui, ok? Vou adicionar também o marcador, e para o marcador eu vou colocar o marcador no valor mais alto e no valor mais baixo daquele período que está sendo analisado ali, tá? Vou tirar aqui isolado e vou colocar aqui, ó, o valor mais alto e o valor mais baixo, ok? Vou mudar também aqui a cor do meu marcador, vou botar esse roxinho aqui e vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Pronto, aqui acho que já tá de bom tamanho, beleza? Então eu vou clicando aqui, ó, ele vai mudando. Perfeito. Agora a gente precisa formatar isso aqui, né? Que ele está bem feio esse segmentador aqui. E a gente vai fazer um ajuste nele. Inclusive criar as cores aqui que combinem com as cores das minhas medidas. Para o usuário saber qual ele vai clicar e qual que ele vai selecionar. A gente vai colocar um texto também indicando que ele precisa clicar para ele trocar
essa métrica que está sendo analisada aqui, ok? Mas bora formatar isso aqui primeiro. Então vamos clicar aqui em formatos, vou tirar aqui ó, fundo de tela, tela de fundo, perdão. Vou tirar o título também que eu não preciso. A forma aqui, eu vou colocar os cantos arredondados e vou aumentar aqui totalmente, o total aqui, o arredondamento, beleza? E aqui, ó, posso ir diminuindo aqui. Deixar aqui um tamanho que eu acho legal, tá? Vou jogar um pouquinho aqui pro lado. E agora, o que eu preciso fazer é mudar essas cores. Como é que eu vou mudar essa cor aqui? Ah, tem um detalhe aqui também, aqui. Como aqui tá branco, a gente não tá vendo, então a gente pode também aqui, ó, vir aqui em... Perdão, não é aqui, em valor de destaque aqui, ó, em valores, eu posso desativar aqui, porque é a cor que vai me indicar qual é a métrica que eu estou analisando, tá? Eu não preciso de nada, nenhum rótulo, nada escrito aqui. E aqui agora, dentro de... deixa eu fechar aqui valores, eu tenho aqui também agora, em botões, ok? Eu preciso configurar esse preenchimento aqui, ó, ele está como branco. Então eu vou criar uma medida para ele, quando for bem parecido com o que a gente fez aqui no mini gráfico, tá? Então, quando for ele vai retornar uma cor, quando for 2, ele retorna outra cor, quando for 3, ele retorna outra cor. E a gente vai trabalhar aqui nesse preenchimento em FX aqui, tá? A gente vai, em FX aqui, ó, a gente vai conseguir criar uma medida e passar essa medida para fazer uma formatação ali das cores condicionalmente, ok? Então, vamos lá. A gente vai criar uma medida aqui. Eu posso até pegar aqui, ó, do mini gráfico. Eu vou selecionar essa medida aqui, já vou copiar toda essa estrutura e só vou mudar o que vai retornar, no caso, que vai ser as cores. Beleza? Nova medida. Ctrl V. Vou botar aqui a cor mini gráfico. Cor mini gráfico. Eu já tenho as cores aqui, ó, separadas. Deixa eu só copiar aqui para a gente não perder tempo. Então, vou trocar todo esse bloco aqui. Olha lá, quando for a cor, quando selecionar aqui o número 1, que é a medida de faturamento, ele vai exibir essa cor. Quando for o 2, essa aqui, e o 3, essa aqui. Eu já estou dando o valor da cor, código hexadecimal, tá? E aí, feito isso, dou um Enter aqui. E aí eu vou voltar lá aqui em preencher, vou aqui em FX, lembrando que primeiro a gente vai manipular ele, deixa eu fechar aqui para a gente aumentar. Primeira coisa que a gente vai manipular ele no estado padrão, ou seja, sem seleção, tá? Quando o usuário não seleciona nenhuma das medidas, quais são as cores que ele vai exibir. Então, vamos aqui preencher, aqui ó, estado no padrão, ok? Vem aqui em preencher, clico em FX, aqui no valor do campo, e aqui eu pego o hashtag cor mini gráfico, ok? Pronto. Já está ali as cores, e aí percebe que aqui o primeiro está em branco, porque está em branco porque ele está selecionado, tá? Então se eu trocar aqui, ó, por exemplo, botar no verde, olha lá, ele está com a cor roxa, ok? Então a gente precisa também modificar a cor dele quando ele estiver selecionado, beleza? Como é que a gente faz isso? Então volta aqui, ó, em estado, venho em selecionado, percebe que está branco aqui, ó, mesma coisa. Eu vou usar as mesmas cores, tá? E aí o que é que vai mudar de uma coisa para outra? Quando tiver selecionado, vai ser uma borda. Eu vou adicionar uma borda quando tiver selecionado, ok? Então, eu vou chegar aqui, ó, gradiente não, vai ser valor do campo, aqui, cor mini gráfico, ok? E agora sim, ó, quando eu clico, ele está trocando, mas eu preciso agora de uma ênfase em qual desses ele está selecionando, né? Primeira coisa que a gente pode fazer também, ó, antes disso, aqui em configurações de selecionar, já está, seleção única mesmo. Seleção única já obriga que o usuário selecione um dos valores, ok? Então vamos lá, voltar de novo aqui para as cores dele. E aqui, ó, quando ele estiver aqui no estado selecionado, eu quero adicionar para ele uma borda, ok? Vou selecionar aqui a borda, e essa borda aqui, ó, eu vou ampliar um pouquinho. Deixa eu selecionar um valor aqui. Olha, eu já posso ampliar mais um pouquinho aqui para dar um pouco mais de destaque. Olha lá. Ou seja, aqui, que é o que está selecionado aqui no caso, então é a medida de ticket médio. Então, se eu clicar aqui agora nesse daqui, no verde, ele fica com a bolinha, uma borda em branco, né, do círculo ali. Outra coisa que não está legal aqui também, quando a gente passa o mouse, percebe que ele está ficando branco também, ou seja, a gente precisa configurar esse tipo de estado também. Então, aqui no estado, ao focalizar, a gente pode usar exatamente a mesma regra, valor do campo, cor mini gráfico,
Só que aqui, ó, o detalhe, para dar um pouco de destaque aqui, ó, oh, perdão, peraí que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Ah, foi o... eu fiz em borda. Vamos lá aqui de novo, em preenchimento. Ó, voltando aqui, ó, o estado em focalizar, ou seja, quando passar o mouse em cima, em vez de ficar branco aqui, eu quero que ele dê um pouco de efeito, mas não esse branco, né? Então você pode ou aumentar aqui um pouco a transparência, tá? Aqui em preenchimento, deixa um pouco, aumenta a transparência aqui, tá? Só para ele causar aquele efeito de que tem alguma coisa realmente passando por cima. Ou você também pode aplicar as mesmas cores e botar transparência também, tá? Então esse aqui acho que já é o suficiente para não ficar aquele branco gritante. Tá um pouco cinza, né? Então bora fazer. Bora aqui de novo. FX, cor do campo. Mais fácil, né? Cor mini gráfico. Ok. E olha lá, ele já vai dar um efeitozinho para o usuário saber que é algo clicável, né? Dinâmico ali. Beleza? Então, feito isso, nosso visual está praticamente pronto. A única coisa diferente que eu fiz aqui, ó, em relação ao outro lá, ó, foram duas coisas. Primeiro, é que a gente não tem como tornar esse título da coluna aqui dinâmica, né? Eu não consigo passar uma medida aqui, para a medida que eu seleciono aqui, ele exibir. Então, a gente pode fazer isso também por medida, tá? Então, criar um campo. Aqui eu vou criar uma nova medida. Eu vou criar uma nova medida aqui, ó. Na verdade, já tem até uma medida criada. Deixa eu ver, coluna mini gráfica aqui, ó. Que é a mesma coisa, tá? Então, coluna mini gráfica, ó, switch, mesma coisa. Quando for 1, eu quero que ele retorne o faturamento por mês. Quando for 2, eu quero que ele retorne as notas emitidas. E quando for 3, o ticket médio. Beleza? A mesma estrutura, exatamente a mesma coisa. O que foi que eu fiz aqui, então? Ó, vou adicionar aqui um cartãozinho do padrão mesmo, do antigo do Power BI, tá? Deixa eu diminuir isso aqui. E vou adicionar essa medida que eu coloquei aqui. Coluna mini gráfico. Beleza? Tá em branco aqui? Deixa eu pegar aqui. É porque eu estou usando outra tabela, peraí. Bora fazer o seguinte. Coluna mini gráfico, então vai ser aqui, ó. Auxiliar mini gráfico code. Auxiliar mini gráfico code. Olha lá, ó. Estou selecionando aqui, ó, ticket médio por mês. Selecionar aqui o verde, ele está selecionando as notas emitidas por mês. Então, bora formatar só isso aqui, ó. Não preciso desse rótulo. O valor do balão, eu vou botar aqui 9. E vou botar um pouquinho também mais escuro aqui a cor do título, para imitar bastante a minha coluna ali, ó. O que é que eu posso fazer agora? Vou selecionar aqui minha tabela. Aqui em campos, ó, onde tem o título dela aqui, ó, o mini gráfico, então eu vou dar um duplo clique. Eu posso apagar tudo aqui, ó. Se eu der Enter, ele não vai permitir fazer isso. Mas para que ele permita que eu anule o título que está ali, basta dar um espaço ali, precisa ter um caractere. Dou um espaço ali, ó. Ele diminuiu aqui tudo, né? Mas eu posso ampliar aqui. Ampliar mais um pouquinho aqui. Ok? E aí eu pego o meu título novo que eu criei e jogo aqui por cima, tá? Infelizmente, é o que a gente pode fazer por enquanto. Ok? Pronto, então ele vai ficar simulando ali o título da nossa tabelinha e fica dinâmico, né? Então eu clico no primeiro aqui, faturamento por mês, notas emitidas por mês e ticket médio por mês, ok? Só para acrescentar, para ficar um negócio mais apresentável, né? Eu criei um textozinho, só Ctrl C aqui para não perder tempo digitando, Ctrl C, Ctrl V. Simplesmente um texto aqui, eu digitei, abri uma caixa de texto e digitei aqui vendedores e clique na métrica que vai ser avaliada por mês. Vou baixar aqui um pouquinho só para alinhar. E aí a gente finaliza o nosso visual. Ficou bem legal, né? Fica um negócio criativo, diferente. Você consegue tirar insights de várias métricas que você julga importante, que está ali naquela tabela, e não fica preso no mini gráfico aqui em apenas uma delas. Legal? Bom, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ok? E eu quero te fazer um convite muito especial. Do dia 23 ao dia 29 de setembro, agora desse mês, nós vamos fazer uma imersão gratuita. Executar um projeto de BI, né, em Power BI, do início ao fim. Tá? Então a gente vai ver SQL, nós vamos ver tratamento de dados com linguagem M, DAX avançado, Storytelling, Figma. Tem um conjunto completo para realmente você decolar aí a sua carreira. Beleza? Eu vou deixar aqui um link na descrição com todas as informações e o que você deve fazer
para participar. Beleza? Não perde essa oportunidade. É gratuito, vai ser online e vai ser ao vivo, ok? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!